Olá, você que me acompanha pelo canal Peãocast. Seja bem-vindo. Estamos aqui nas nossas lives, nesse momento de quarentena, trocando informações, conteúdo, gerando valor, trocando experiência com vários profissionais de diferentes áreas para contribuir para você que me segue, para você que me acompanha, ou aqui pelo Instagram, ao vivo, ou pelo canal do YouTube Peãocast. Entre ali, se conecte, faça a sua conexão e registre ali, se inscreva no nosso canal. E o nosso convidado de hoje está chegando, seja bem-vindo. Vou colocar aqui, já possa entrar aqui no canal Peão Cast. Muito bom. Vamos falar hoje com o Dr. José Henrique Toledo. Bom dia. Bom dia, Renê, tudo bem? Tudo bom e o senhor? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tranquilo Ótimo. Você assim, me né? ouve bem? Dentro da normalidade atual, estamos tranquilos, É exato, tem que levar em consideração isso. né? Estamos vivendo um momento totalmente atípico na humanidade, né? Pelo menos para a nossa geração. Então, nós estamos aí preocupados, né? Mas estamos vivendo, a vida segue, né? A vida E é segue. curioso, Então, você colocou uma situação, a gente está sem GPS, a gente está sem manual, né? É tudo muito na fé, muito em alguns números estatísticos, em busca de algumas coisas, mas é muita perseverança, porque não tem um manual para seguir essa fase que nós estamos passando, né? pois é, a gente tem que ter bom senso, cuidado e bom senso sempre. Isso é importante para a gente poder evitar a contaminação, né? Perfeito. Bom, seja bem-vindo então ao canal Peoncast, Obrigado. uma honra ter o senhor aqui. Eu devo chamar o senhor de Dr. José Henrique, Zé Dr. Henrique. Toledo. Zé Henrique. Henrique? Zé Henrique. Zé Henrique, tá bom. Zé Henrique, ok. Então, pessoal, para quem nos acompanha aqui no Instagram ao vivo ou no canal do YouTube, seja bem-vindo. O propósito do canal Peoncast é interagir com profissionais de diferentes áreas, trocar experiência, principalmente nessa fase de quarentena, onde a gente possa, de alguma forma, agregar valor, ajudar as pessoas a distrair até a própria cabeça dessa informação que é necessária, mas vai cansando, vai deixando a gente um pouco deprimido, porque é uma situação nova e a gente está aprendendo a lidar com essa situação meio todo mundo junto, na mesma situação. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Zé Henrique aqui, porque nós vamos falar sobre marcas e patentes. É uma fase difícil, nós sabemos que, lamentavelmente, muitas empresas vão fechar as portas, mas também muitas pessoas vão ter ideias, vão ter concepções de negócio, de trabalho. Dentro dessa linha, nós estaremos fazendo uma reflexão junto com o Dr. Zé Henrique, que ele vai falar um pouquinho da importância de quem tem uma ideia sobre marcas, sobre patentes. Ele vai explicar para a gente, porque sim, algumas pessoas vão se beneficiar desse momento, vão poder criar coisas e é importante entender que é possível ganhar dinheiro com essas suas ideias. Doutor José Henrique, seja bem-vindo, né? Se apresente, conte um pouco da sua trajetória profissional e depois a gente entra no tema. Por favor, fique à vontade. Então, enquanto você estava fazendo essa apresentação, eu lembrei que em abril de 1981 81. foi quando eu comecei. Eu fui sócio durante 31 anos de um irmão. Nós fomos sócios de um grande escritório. Há 8 anos eu estou em carreira solo. Mas em abril de 81, quando eu estava no terceiro colegial, eu estava decidindo que ia prestar direito. Nós Tá? começamos a trabalhar juntos, né? Então são 39 anos de propriedade industrial, né? A partir deste abril, né? E o que que acontece? Eu me formei em direito, fiz direito. Minha família é toda. Meu pai era procurador de Estado, meu irmão mais velho advogado, minha irmã advogada, o marido dela promotor, hoje desembargador. Tenho sobrinhos que fizeram direito, né? Então nós temos o sangue, né? O direito no nosso sangue. Mas eu sou um pouco mais, eu posso dizer que eu sou mais relações públicas do que advogado, que eu acho que é mais o meu perfil. Mas para trabalhar em propriedade industrial é fundamental, né? Apesar de não ser obrigatório você ser formado em direito, mas é melhor, né? Então, o que que acontece? Eu me formei em direito, trabalhei
E essa área do direito é uma área do direito bastante interessante, porque a gente não tem, nós não temos rotina. Cada dia é um cliente diferente, um caso diferente, porque nós trabalhamos, eu trabalho com a chamada propriedade industrial, é a proteção do nome das empresas, das invenções das pessoas físicas e jurídicas, né? As patentes que nós vamos falar também. Então, normalmente a gente trabalha com isso. Eu, continuando no meu currículo aqui, digamos assim, né? Sim. Eu me formei e em 91 eu fui fazer parte, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa da vida, né? Eu tinha 28 anos. Eu falei, poxa vida. Aí surgiu aqui em Campinas um grupo de jovens empresários. Eu entrei, né? Era o Gênesis, é um grupo de jovens empresários. Por que que eu conto? Porque eu acho que todo mundo deve participar de uma associação. Hoje eu sou diretor do CIESP, vice-diretor do CIESP de Campinas, que é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, e sou diretor de produtos, serviços e negócios do CIESP estadual, né? Ou seja, a gente faz um trabalho de integração entre as empresas, prestação de serviços, representatividade política empresarial, né? Neste momento onde nós temos medidas a serem tomadas, que estão sendo tomadas pelo governo. Então, muitas sugestões dos empresários, né? Nós somos, o presidente Paulo Scaff nos comanda e ele recebe de todo o Estado, de todos os diretores do Estado todo, sugestões para que sejam encaminhadas à Presidência da República, à Casa Civil, ao Ministério da Economia, ao Ministério de Infraestrutura, ou seja, né, há um trabalho forte nesse sentido de que as entidades, as pessoas, os empresários ajudem que as empresas possam sobreviver nesse momento crucial, né? E então eu acho assim que além da minha atividade empresarial, eu acho que a gente tem que ter uma atividade, né? Eu falo são horas cívicas que eu dedico a ajudar as empresas paulistas, brasileiras, né, a se manterem. Bom, e nisso daí, né, a gente acaba trabalhando com registro de marcas e patentes. Vamos lá agora para o nosso foco aqui, A né? pergunta que eu já vou entrar aqui falando para você, Zé Henrique, é o seguinte: existe hoje no Brasil muitas pessoas que já criaram ideias, empresas, né, seja pessoa física ou jurídica, que já até ganharam dinheiro, mas por inocência não sabem dos caminhos legais, dos trâmites de registro e perderam algumas ideias. Existe isso no Brasil em 2020 ainda? Não existe sim. Só para identificar o seguinte, quando a gente fala de marca, a gente fala de um nome, um sinal, um símbolo que identifica um produto ou um serviço. Então nós temos marcas de telefones, marcas de serviço de companhia telefônica, nós temos marcas de água mineral, de refrigerante, cerveja, de microchip, né? E patente é uma invenção. Invenção é aquilo que eu inventei a roda, inventei o sistema de freios, né? Então isso é diferente. E a invenção para ir no comércio, ela vai ter que ter uma marca para ser identificada, senão ninguém vai falar, eu quero aquela roda. Mas que roda? A roda redonda. Não, ele tem o nome, roda, né? E tem a marca da roda. Bom, Perfeito. isso daí existe com a sua pergunta, é o seguinte, tem muita empresa que apesar assim que tem a inocência, fala, eu criei o nome e põe o nome do produto e vai para o mercado com esse produto. O que que acontece? Todo nome, a lei protege quem tem o registro, quem tem o uso anterior. Então, se alguém registrou uma marca de uma roda e tem o registro, aí um pequeno empresário nessa crise, eu tive uma ideia, vou fazer uma roda. Ele Certo. coloca essa roda no mercado e ele fala assim, eu gosto daquela roda lá que tem na Fórmula 1 ou que tem vou pôr aquele nome. Ele começa a usar aquele nome e, de repente, um dia ele recebe uma notificação, uma ação judicial dizendo, olha, você não pode usar esse nome porque esse nome já é meu, já é registrado, né? Então, tem muita gente até hoje em dia que põe produtos e serviços no mercado e não se preocupa em registrar, em saber se aquele nome pode ser utilizado. Uma coisa Sim. fundamental que precisa ser esclarecida é que site, domínio,
não garante titularidade de registro de marca. Ah, mas eu tenho site. Não, não tem nenhum direito. Você tem um uso anterior que pode ser usado a seu favor num eventual processo de registro de marca. Ou seja, isso eu acho muito relevante porque automaticamente é um registro no mundo virtual ali, é o site, mas a patente são coisas diferentes. A marca são coisas diferentes. Eu sou muito fã do Tesla. Eu tento ouvir muitos documentários em relação ao Tesla. Na verdade, eu gosto de invenção, eu gosto de pessoas assim, né? O Thomas Edison também e tal. Quem não gosta, né? Mas o Tesla, já em 1800 alguma coisa, eles tinham... quando ele morreu, ele deixou 800 patentes. Thomas Edison já deixou ali 1.600, 2.000, 1.800. alguma coisa assim, é um negócio fantástico, né? E aí eu paro e penso, eu estou vivendo, já estou, né? Daqui a pouco chego aos 50 e eu não fiz nada comparado ao Tesla. Tipo assim, o cara registrou 780 patentes. Mas o Tesla, a gente tem que levar em consideração que ele era uma pessoa diferenciada, né? Ele era um físico, ele era um cara que tinha uma inteligência, né? Ele era um cara É um muito, muito gênio, é um gênio. inteligente, né? Nós também somos inteligentes, mas ele tinha as ferramentas, ele tinha vontade, né? Eu vi esses dias no History um documentário sobre ele lá, que eles buscam, cadê os baús dos segredos do Tesla, né? Mas aí que eu quero chamar a atenção, Zé Henrique, é sobre isso. Por exemplo, lá em 1800 e alguma coisa, que eu acho que já era 1850 para frente, não tenho certeza, quando ele faleceu, não tenho certeza, mas é dentro do 1800. Não, ele O morreu em 1940, alguma coisa, 1920, 30, não foi? É do aí, século XX. aí eu fico pensando assim, um cara que ele já criava e sabia que tinha que registrar, ele fazia marcas e patentes, então ele já criava algo e já existia. E hoje, no século XX, tem gente que não se dá conta da marca, da patente, né, da criação, vai e joga no mercado. Eu não sei se às vezes é inocência demais ou às vezes acha que não vai dar errado. É do nosso É instinto brasileiro. desconhecimento, vamos dizer que seja desconhecimento. Perfeito. Então, isso que me chama a atenção, que lá em 1800, bolinha, o cara já fazia o registro das suas ideias. Nós estamos em 2020, a pessoa não tem o seu registro da sua própria marca, do seu próprio nome, da sua própria empresa. E é desconhecimento, por isso que a ideia, assim, eu queria promover isso, eu queria que as pessoas entendessem que uma ideia, hoje, simples, pode se tornar um negócio de renda para ela amanhã. Sim, você imagina o seguinte, eu acho que talvez a marca mais antiga vigente no Brasil até hoje, que está registrada, é a marca Boêmia, da cervejaria Boêmia. Ela foi feita registro em 1880, alguma coisa, entendeu? Eu não sei Tá, se esse registro original foi prorrogado, porque a marca você registra, você renova a cada 10 anos, né? Indefinidamente. Então é possível que existam algumas marcas no Brasil ainda do século XIX, do final do século XIX, que ainda existe. Mas a Boêmia é o caso mais famoso, mais citado nas literaturas, nos congressos, e a Ambev hoje é a detentora dessa marca. A cervejaria que surgiu lá em Petrópolis, que é a cidade imperial, e Dom Pedro II era um grande incentivador de novas tecnologias, né? Mas voltando agora para o nosso mundo pandêmico, assim, isolamento, quarentena, né? Eu acho assim que nós temos hoje as pessoas em casa preocupadas com seus boletos, preocupadas como é que vai ser a vida, né? Daqui a gente não sabe quando que vai ser liberada a quarentena, a movimentação, né? Poder abraçar as pessoas, encontrar as pessoas. Mas aí o que acontece? Todo mundo está pensando, sempre pensa, ó, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer dinheiro, né? Eu vou continuar no meu emprego, vou sair do meu emprego, a minha empresa vai, não vai, né? Ah, eu tive uma ideia. Então essa ideia que as pessoas têm normalmente, que precisa, elas se materializam, elas têm que se materializar. Então hoje em dia acredito que tem muitas pessoas pensando que a gente tem que pensar na a sacada do momento. A sacada são aqueles produtos. Você tem os produtos que sempre serão consumidos, que nesse momento vão surgir muitas ideias, principalmente na área de alimento. Ah, eu faço um bolo de fubá maravilhoso. Então vai virar a rainha, o rei do bolo de fubá. Não, a minha mãe faz lá
um docinho, não sei o quê. Vamos fazer esse docinho, tá? Vamos ganhar dinheiro com isso. Eu acho que tem milhões de pessoas pensando nesse momento, né? E tem outras pessoas pensando, o que que virá? O que que está chegando? Qual que é o momento? O que que se apresenta para a gente a partir de maio, junho, agosto, né? Daqui, ó, tá na beiradinha já. O mundo tá, né? Ontem eu participei de 3 lives não, de calls, reuniões com muitas pessoas. Ou seja, as reuniões presenciais vão acabar. Então, como é que vai fazer? Empresas de eventos vão perder, vão diminuir os eventos, porque as pessoas vão ficar em casa trabalhando, fazendo o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou aqui sentado na minha escrivaninha, você está aí no seu canto, tem as pessoas nos assistindo, né? E aí o que que acontece? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos ganhar dinheiro? Opa, Postura total. tive uma ideia. Então a pessoa tem uma ideia. Então tá, eu vou fazer um projeto, né? Ah, vou fazer alguma coisa que eu utilizo, vou fazer um curso online, né? Eu uso isso até meu filho, está montando lá, ele faz engenharia de computação, trabalhou numa empresa de tecnologia em São Paulo, fez cursos e tal. Ele está desenvolvendo um produto. Daqui a pouco ele passa a marca para fazer a busca. Pai, vê se esse nome pode ser registrado. Você Perfeito. está entendendo? Então, já tenho esse exemplo dentro de casa. Meu filho buscando, né, assim, outras opções. Eu sei que ele trabalha, ele tem um emprego, mas ele pensa, ele é empreendedor, a cabeça dele não para, né? A minha filha vai falar assim, ah, pai, vamos fazer um negócio de comer, não sei o quê, né? Porque a gente tem na família também esse dom da cozinha. Então, por que não? Vamos pensar numa marca, né? Ela até falou numa marca de pão lá, que eu achei bonitinha, né? Aí a gente pensou, aí o que que a gente tem que pensar também? A concorrência, tem muita gente fazendo isso. A gente tem que sair um pouco do quadrado, sair fora, pensar fora do quadrado. Ah, Perfeito. eu sei fazer bolo de fubá, mas qual que vai ser o diferencial do meu bolo de fubá? Né? Primeiro, a marca. Ele tem que ter uma marca forte. Ele não pode falar assim, o fubá gostoso. O meu bolo vai chamar bolo gostoso, bolo de fubá gostoso. Não, isso não é uma marca que diferencia. Então, quando a pessoa começa a pensar em registro de marca, em nome do seu produto, ele tem que sair um pouco da mesmice, dos nomes que sejam muito comuns, né? Na área de doce, por exemplo, a Casa da Sobremesa é famosa, mas é uma marca fraca, né? A gente tinha a Brunella. Brunella era um sobrenome, puxa vida. Muitos de vocês talvez não conheçam, né? Mas era uma doceria famosíssima em São Paulo e que acabou tendo franquias em várias cidades. Então, assim, não tem nada a ver com doce. Ah, vou pôr o nome de tiramisu. Não, não pode dar nome do produto, para um serviço. Então você tem que pensar, às vezes a gente fala assim, junta a letra do primeiro filho com a segunda letra, com o nome do avô, sai um nome bacana, né? A minha marca do meu escritório são as minhas iniciais, é JHTC, de José Henrique Toledo Corrêa, né? Então eu não ia colocar registrando sua marca, registre sua marca. Não, né? A gente tem que ter essas ideias originais. O segundo ponto depois da marca, a gente tem que pensar quem que é o cliente, onde que a gente vai atingir, quem que a gente quer vender, né? Como é que a gente vai fazer isso? De que maneira? E registrar a marca, certo? Registrar a marca, né? Assim, Registrar a antes marca. de registrar, eu estou pensando, eu tenho que A pensar na gente, marca, eu tenho que pensar no cliente, porque eu vou mudar o nome da marca dependendo do cliente que eu quero atingir. Então, antes disso, eu não gastei dinheiro ainda, mas eu estou pensando em tudo isso antes. e aí é importante, o fundamental é fazer a busca. Busca. E a busca tem que ser feita com um profissional que entenda. Perfeito. Porque o cara vira e fala assim: tem muita gente que me telefona, ah, Zé Henrique, eu já fiz a busca, eu fui no Google, não tem, eu fui no site do INPI, não tem. Acontece que com 39 anos de bagagem, a gente sabe os pulos que as buscas têm, né? Perfeito. Os nomes errados que as pessoas fazem, que dão, né? Então, assim, esse nome não dá para registro. Então, é lógico que é bom, se você entrou no Google, entrou no site do INPI, fez uma busca lá,
já apareceu um nome parecido, esquece desse nome. Mas é sempre bom procurar, fundamental, procurar um profissional que possa fazer a busca para você de uma maneira que você comece a sua casa, a casa, eu quero dizer, o seu novo negócio, o seu negócio, de uma maneira com alicerce forte e firme. Porque é a marca que vai dar sustentabilidade a todo o negócio posteriormente. Henrique, existe regiões do Brasil que você poderia dizer assim, são mais criativas? Existe uma região do Brasil que é mais empreendedora? Existe uma tendência a aparecer mais registros? Ou centros comerciais igual Campinas, a região metropolitana de Campinas, são regiões fortes? Como que funciona Eu esse acho que questão? isso daí é uma questão conjuntural. O estado de São Paulo, você representa a maior atividade econômica do Brasil. Então, consequentemente, onde você tem muitas pessoas, muitas empresas trabalhando, né? Você com muitas universidades, muitos jovens pensando, né? É o ganha-ganha intelectual. Aí as pessoas vão tendo ideia. Se você está lá na roça, lá bem escondidinho na roça, e não tem contato com as pessoas, não vê, então você não acaba não tendo muita criatividade. Faz sentido. A troca de informação, a leitura, jornais, programas, né, trabalhos científicos, isso é fundamental para que a pessoa passe a ter um desenvolvimento intelectual e tenha essa chamada criatividade, atividade criativa que você citou. Então, eu acho que nós temos na nossa região, nós temos muito mais aqui na região de Campinas, em outras regiões, por exemplo, você tem São Carlos, São José, você tem empresas que têm empresas de alta tecnologia, de tecnologia mais avançada, você tem ideias superiores, digamos assim, não desmerecendo a ideia do bolo de fubá, né? Porque o bolo de fubá também pode ter e vai ter uma tecnologia, né? O Zé Henrique, seria, não, talvez, a pessoa que está nos assistindo, ideia de preço, tipo assim, é possível passar, ela tem uma ideia assim, Renê, eu penso em registrar uma ideia, o meu produto, o meu serviço, em termos de uma marca. Investimento mínimo, de zero, se você pudesse, tem como dar uma tabela assim, o mínimo vai custar... Antes de dar preço... É só para a pessoa ter uma ideia de valor, fala assim, quanto custa registrar uma ideia hoje por 10 anos? Então tá, então vamos lá. O importante é a pessoa que está nos Rodolfo, seja assistindo. bem-vindo. Obrigado, pessoal, que a galera que está entrando aí dando um oi. Não consigo falar com todo mundo, mas obrigado pelo carinho de todo mundo. Sejam bem-vindos. Estamos aqui com o doutor Zé Henrique, né, falando de marcas e patentes, exatamente nesse momento de, vamos falar assim, que é natural, que algumas empresas, lamentavelmente, vão sofrer muito com essa fase, mas também vão surgir muitas ideias criativas, muitas empresas. O Danilo, que está aqui também, vai falar com a gente amanhã, eu acho, se eu não me engano, é sexta. Enfim, a gente vai falar aqui, a gente está falando sobre essa importância que vão surgir ideias criativas agora, vão surgir marcas, produtos, e é importante você pensar em registrar essa marca, registrar a sua ideia, patentear, entender e procurar sempre um profissional para que tenha orientação. Não adianta fazer uma pesquisa sozinho. Então, por favor, Zé Henrique, dê sequência ali na conversa. E pense o seguinte, que o registro da marca é feito por atividade. Então, como é que funciona? Eu tenho uma marca de bolo de fubá. Perfeito. Eu registro na classe 30, que é classe de bolos. Tá certo? Ah, mas tem uma marca de tinta, que é classe 2, que tem a marca igual à minha. Não tem problema nenhum. Marcas iguais e atividades distintas podem conviver pacificamente. Marcas semelhantes em atividades semelhantes têm conflito. Né? Então, muitas Aí vezes, dá não é preferência bom. à primeira marca, a registro da primeira marca, é isso? As que têm conflito, se existir produto, né, a marca na mesma classe, vai dar preferência para quem fez a registro da marca inicial. O anterior, quem fez primeiro. Né? Então, por Você tem algum exemplo... exemplo de alguma marca que trabalha duas marcas pernambucana, por exemplo? Sei lá, uma marca que... Pernambucanas. Vamos dar. Ó, o Rodolfo quer registrar a marca dele, ó. Mundo Mapa. Esse cara tá em Natal, mas mora em Campinas. Meu sobrinho,
Obrigado, Garça. Obrigado, Felipe. O... Travou aqui. Pode falar de A novo, doutor? Casas Travou. Pernambucanas, ela comercializa Hum. diversos itens, principalmente na área de vestuário, tecidos, roupas. Hoje, né, a Pernambucanas também tem eletrodoméstico. Então, nessas classes todas, ela tem registro. Só que a Ela tem Pernambucana, mais de uma classe. só que a Pernambucanas, por ser uma marca, uma empresa, acho que centenária até, e ter atuação no Brasil todo, ela goza de uma proteção chamada marca de alto renome, que ela permite a requerimento, né? Ela tem que entrar com processo para conseguir esse registro, Tá? que você tem a proteção sobre outras marcas. Então, por exemplo, existe uma batida, uma bebida, chama pernambucana, ou cachaça pernambucana. Ela Perfeito. conseguiu registro para bebidas, mas bebidas não tem. Mas se alguém tentar registrar pernambucanas hoje para comércio de alguma coisa, não consegue, né? Por causa do histórico de tantos anos e pela força que ela tem dentro do território nacional. Ela tem Né? presença em território. Então você tem as marcas de alto renome, você tem Brahma, Antártica, Skol, Coca-Cola, Mercedes, Volkswagen, Natura, Boticário. São muitas as marcas, né, que a gente tem de alto renome, que tem proteção para todas as classes. Tirando isso, as marcas você registra atividade por atividade, classe por classe. Então você tem a marca de um computador, você tem a marca de um chip, você tem uma marca de uma calculadora, você tem uma marca de uma camisa, de um chapéu, de óculos, você tem até marca de urnas funerárias, né? Tudo isso daí, você tem, para toda atividade que você imagina, tem registro. Você registra, protege o seu nome. E o registro é feito por classe. Então você faz a busca, entra com o pedido de registro. Depois que você pede o registro da marca, ela vai ser publicada para eventual oposição de terceiros. Então você entra com o pedido da marca René Moreno para programa de televisão, tá certo? Para Ok. programas, não digo televisão, mas programas, é que não vou falar de televisão, hoje tem uma nomenclatura Entretenimento. nova. Entretenimento, vamos dizer assim. Programas audiovisuais, Ok. né, transmissão. Mas isso daqui pode ser uma televisão passada. Então, a TV Moreno, lá de Campo Grande, pode entrar com uma oposição contra você. Você está entendendo? Perfeito. Então, Mesmo não, o mas Moreno René... que está no meu sobrenome não tem peso. Desculpa, Mesmo o novamente. Moreno que eu estou usando é por causa do meu sobrenome. Isso não teria peso nessa situação. Eu posso perder para a TV Moreno, da TV Pode Moreno. perder, porque, né, mesmo que você tenha o sobrenome René Ferrari, você quer registrar para carro, você não vai conseguir, né? Ah, perfeito, faz sentido. Faz sentido, né? Bom, mas é um caso assim. Aí o Vamos René pensar numa Moreno. classe. Oi? Vamos Pergunte. pensar então no valor de uma classe, Uma classe. Por fazer exemplo, registro de um valor, porque eu sei que são várias classes, tem vários. Mas para quem está ouvindo a gente, fala assim, tá, eu estou pensando nisso. Tem uma tabela, um valor para uma classe. Eu sei que poderia mas cadastrar. é o seguinte: você tem taxas e honorários, entendeu? Perfeito. Então as pessoas vão falar assim: mas a taxa de INPI são R$ 140 para a microempresa e R$ 355 para a empresa não microempresa nem EPP. Mas você tem um Perfeito. serviço. Eu estou te dando a garantia, a segurança que você não vai ter problema lá na frente. Ah, não, Entendeu? é um serviço Então, de hoje, um acompanhamento. pedido de registro, aproximadamente, eu cobro em torno de R$ 1.000 de honorários, mais as taxas para fazer o pedido, para Perfeito. acompanhar a primeira etapa. Depois, se a marca é deferida para sair a concessão do registro, tem taxas e honorários. E tem a Perfeito. vigilância por 10 anos. Eu faço acompanhamento da marca semanalmente durante 10 anos de vigência da marca. Ela Hoje eu não já tem. recebi a lista, já recebi uma lista hoje dos processos de marca que estão abrindo prazo de renovação de marcas e aqueles que estão fechando. Então eu tenho que avisar meus clientes que, olha, tua marca está fechando o prazo para você renovar. Ó, tua marca está abrindo prazo para renovar.
nós estamos num momento complicado, então vamos já fazer um planejamento, né? Então tem tudo isso que a gente tem que ver, porque apesar desses muitos prazos foram suspensos, inclusive do INPI, mas a vida vai continuar. Você vai ter que renovar a tua marca. Se não você renovar a tua marca dentro do prazo, você vai perder a sua marca. Então, né, tem que eu quis perguntar, planejar. sabe o que eu quis saber? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não vou fazer isso porque nem vou perguntar, que deve ser muito caro. Deve ser isso, né? Porque a pessoa às vezes não tem noção de valor. E se você for pensar que ele tem direito de usar aquela marca, no mínimo por 10 anos, e vai renovar, o custo é muito baixo. Porque A é a empresa, marca, é a muito marca barato. muitas vezes vale mais do que o próprio patrimônio da empresa. Olha lá. Então, assim, é um investimento do registro, é muito barato comparado ao resultado que isso possa gerar. Sim, sim. Então Então, as pessoas têm que pensar o seguinte: você compra um terreno, você precisa ver se ele tem escritura, se ele não está esbulhado, se não tem problema nenhum, né? Então, o perfeito. registro da marca também. Você tem que criar a sua empresa, tem que criar a sua marca, registrar, né? O custo de uma marca é muito baixo perto do benefício que ela vai trazer. É lógico que tem empresas que elas têm marcas em diversas classes e não tem uma marca só. Tem empresas que têm. Você tem uma empresa de bebidas, você tem a marca principal dela e Perfeito. tem as marcas dos produtos, do refrigerante, da cerveja, da aguardente. Você tem uma marca de computador. Você tem lá o desktop, o notebook, você tem diversas marcas, você tem um produto, você tem os gadgets, né? Então isso Todo é produto, todo produto, de na caso a verdade, tem caso. uma família de marcas que vem depois, né? Sim, existem empresas enormes que só têm uma marca. E tem empresas enormes que têm centenas de marcas, né? Eu já cheguei a administrar uma carteira de 4.000 marcas, né? Então a empresa, sim, você tinha que... Tudo que aparecia, dos concorrentes, você tá comunicando, entrando com oposição, entrando com ação judicial. Para fazer um lançamento de um novo produto, a gente tinha que fazer buscas e mais buscas, às vezes até em outros países, para ver se não ia ter problema, porque muitas empresas elas lançam um produto e hoje em dia você já tem que pensar no mercado externo, Ó, né? eu tenho o Rodolfo aqui, que é um amigo nosso aqui. A gente se conheceu pelo Instagram, a gente se conectou pela uma Academia da Criatividade de Campinas. Ele está exatamente trabalhando em Natal, mas ele é de Campinas. E ele tem, né, o Instagram dele, que é o Mundo Mapa, e ele vai estar na Itália a partir de 2021. Ele está perguntando se o registro de marca feita no Brasil vale para outros países ou precisa ser feito Não. por país. Cada país você tem que ter um registro. Por exemplo, na Europa, você pode fazer um registro pela Comunidade Europeia, né? Ok, Então você faz um registro e vale nos países da comunidade. Porém, cada país tem os seus registros. Às vezes você deu livre na Itália, não deu livre na França. Cada caso é um caso. E agora nós temos o protocolo de Madrid, que é um caso em que você registra a marca no país de origem e depois pede para registrar em outros diversos países, né? Que você pretenda usar. Mas cada caso é um caso. ou seja, A gente tem que estudar a estudar, tem que empresa, estudar é caso porque tem empresa que não compensa fazer você registrar apenas naqueles países para os quais você vai exportar seu produto ou seu serviço. perfeito. Hoje existem, a gente fala que chega muito produto pirateado hoje, né? No comércio, no modo Sim. geral. Faz muito Como que as tempo empresas que chega produto pirateado, viu? fazem um tempão, né? Essa questão, como que as empresas lidam com isso, doutor? Não sei se cabe aqui dentro do nosso bate-papo Sim, essa sim. questão. Aí é o seguinte, vamos dizer que a gente vê muito no interior, ou mesmo nas grandes cidades. Você vê no Brasil todo, né? Então você está passeando por aí, você entra numa loja e vê uma camiseta da Lacoste, né? Certo. Ou você vê uma camiseta lá da Nike.
Cara, assim, esse cara aqui não é representante da Lacoste, esse cara daqui não é autorizado da Nike, né? É interessante, na Lacoste, o nosso escritório, uma época, era representante aqui na região do escritório que cuidava das marcas da Lacoste. Sim. Chegamos a fazer campana, pegar lixo da casa e descobrimos os jacarezinhos, as etiquetas todas lá, né? Meu pai. E para entrar com uma ação, às vezes você tem ação civil, você tem ação criminal. A pirataria, normalmente, é mais fácil entrar com uma ação de que é um efeito, a queixa-crime, ação criminal. Né? Por Perfeito. quê? Porque o cara está cometendo crime contra a propriedade intelectual, crime contra a propriedade industrial. Então, isso é um crime, o cara vai preso, tem busca e apreensão. O melhor disso Perfeito. tudo, nesses casos, que às vezes o cara não vai preso, mas ele deixa de ser réu primário. Então, causa um efeito melhor. E depois você entra com ação civil, indenizatória, dano material, dano moral. Né? Então, essa é a questão assim da pirataria. Então, quando você compra, a gente tem uma cidade, há uns, acho que uns 12, 13 anos, eu fui para Nova Serrana, Tá? que fica aqui perto de Divinópolis, no meio de Minas Gerais. Divinópolis é uma cidade que tem lá 4.000 confecções, é um negócio impressionante. 4.000, Sim. eles fazem modinha, confecção feminina. E Nova Serrana, que é a cidade do lado, é uma cidade especialista em calçados, calçados esportivos. Certo. É a capital nacional da pirataria de calçados. Então lá, eu lembro que eu estava com um amigo no Natal, a gente estava andando lá de carro na cidade, de repente passou um furgãozinho e eu achando, olha, Reebok, não, era Redbock, né? O cara fabrica um tênis com toda e volta e meia, baixa lá, oficial de justiça, baixa caminhão, faz busca e apreensão, né? Infelizmente, a prática da pirataria do calçado esportivo lá em Nova Serrana é É tipo cultural. Cidade del Este, né? Se bem que o Paraguai deu uma melhorada boa, mas continuamos com muitos produtos piratas. Às vezes você tem confecção, você faz uma tela de silkscreen, você, né? Você vende, né? Manda, faz um bordadinho. Hoje você tem pirataria de um monte de produtos aí, de eletrônicos, compra da China um equipamentozinho, vai numa tamponografia e faz, imprime a marca lá, né? Então são casos a casos assim. A pirataria é problema, é crime. Então eu falo para você. Outro dia eu tenho um amigo e ele estava vendendo, assim que o Flamengo foi campeão brasileiro, ele colocou no Instagram dele lá uma tábua de carne com facas com o Flamengo. Eu falei, fulano, tira daí, cara. Daqui a pouco o Flamengo, você nem é notificado, você já toma uma ação direto, né? Então, time de futebol tem marca registrada, tudo isso envolve, né? Viu? Ele já estava criando a própria prova do crime. Não, ele estava lá. Eu falei, arranca isso, pelo amor de Deus. Olha lá, você não está afim de perder. Você quer ganhar dinheiro, não quer perder dinheiro. Você só vai gastar dinheiro com advogado. E eu sou um advogado que eu não gosto de ir para o conflito. Eu quero evitar que o cliente tenha problemas. Por quê? Porque ele vai gastar dinheiro à toa. Não tem aquela história que eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Isso é fria, cara. Não entre numa briga, entendeu? Se você puder evitar, sai mais barato, porque a justiça é demorada, você vai gastar e não precisa gastar tanto dinheiro assim, né? Então acho que a gente tem que ter bom senso, cuidado e fazer a coisa certa. Zé Henrique, por incrível que pareça, já passaram 40 minutos do nosso bate-papo. Pois Tão é, você agradável, vê. voou. Legal. Bom, eu queria que você fizesse, por favor, uma consideração final para quem está chegando nesse mundo, vamos falar assim, para quem está iniciando o seu próprio negócio, o seu pequeno negócio, não importa ali no final, né, no quintal de casa, como a gente gosta de falar, na garagem, mas que dê valor a isso. E depois a gente entra na nossa brincadeira, no nosso quadro, somos todos contadores Tá. de história. Por favor. Bom, eu esqueci de citar um caso seguinte também. Nesses dias de
quarentena, tem muita gente enfiada dentro de casa e fazendo as suas gambiarras. Muitas Perfeito. gambiarras dessas aí pode se tornar uma patente e ser um produto extremamente rentável. Então Deixa é eu pardal. pensar, a patente ela tem que ser considerada novidade no mundo todo, tá certo? Então a patente ela permite que você tenha um monopólio daquele produto por um determinado período de tempo, né? Então, Certo. às vezes, o cara inventou uma ferramenta que permite com que você ofereça uma xícara de açúcar para o vizinho sem contaminar. Entendeu? Pode ser que seja uma patente, né? Assim, eu dei um exemplo bem Perfeito. bizarro, mas é um exemplo para as pessoas pensarem no que pode desenvolver a sua criatividade, né? Considerações finais. Para quem está chegando, para quem está começando, para quem já está estabelecido, registre sempre o nome, sempre proteja. Fez um lançamento, vai fazer um lançamento, vai fazer uma criação, busca de nome, nunca faça material, nunca lance um produto sem antes primeiro fazer uma pesquisa de marca para ver se aquele nome pode ou não pode ser utilizado. Porque a gente está vigiando os nossos clientes, a gente está vigilante. Então, sempre que aparece alguém usando um nome, uma marca parecida com os nossos clientes, a gente vai em cima. A gente faz, eu faço aqui no escritório, toda semana tem alguém sendo Faz sentido. notificado. Então, para você evitar esse problema, procure um profissional, faça uma busca, lance o seu produto, porque você quer que o seu filho nasça, cresça, seja adulto, bonito, sem problema nenhum. A sua casa, você vai construir a sua empresa, o seu negócio, com alicerce firme. Você vai ter uma marca firme, você vai ter uma solidez de mercado que o seu nome, a sua marca vai se tornar sinônimo de produto. Incrível. Zé Henrique, obrigado pela essa contribuição. Espero que quem nos acompanhou, todos vocês que estão aí nos acompanhando, entrem em contato no Instagram do Dr. Zé Henrique, eu vou deixar aqui depois na nossa especificação, tá? Entrar em contato, entrar no site, tirar as dúvidas, e ele é muito flexível, muito acessível, então é fácil tirar essas dúvidas, e é muito bacana, e obrigado por ter cedido esse horário para compartilhar com a gente. E agora a gente Eu não vai estou para tão flexível, não, porque a falta de alongamento aí tá complicando, viu? Isso a gente resolve, a gente resolve. Agora a gente vai para o quadro, então, somos todos contadores de histórias. Zé Henrique, Uhum. escolha Vamos lá. 5 palavras que nós vamos escolher fazer essa história juntos. 5 palavras que você quiser. 5 palavras, puxa vida. Vai lá, escreve aí. Comida, 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 esperança, esperança, boletos vencendo, boleto, boletos vencendo. Falta 2. faltam 2. Puxa vida. Álcool gel. Não sei o que Já vai que sair estamos, aqui, gente. vamos, Eu estou até com medo dessa história. já que estamos nesse momento de quarentena, vamos pegar as palavras que estão em Falta uso. um, falta um. Falta um. Puxa vida. Uma palavra. Brasil. Brasil. Amigo do céu, eu não sei o que vai sair dessa história, mas eu convido agora o Zé Henrique para participar do quadro. Somos todos contadores de histórias no Peãocast e como, Zé Henrique, toda boa história começa com Era uma Vez. O que acontece? Você começa a história, usa essas 5 palavras, começa a criar a história em cima, usando as 5. No momento oportuno, você me dá uma deixa, eu continuo a sua história usando as mesmas palavras, devolvo a história para você e você finaliza dando um fim, beleza? Ok. Bora lá. Então, era uma vez? Bora Era lá. uma vez um país chamado Brasil que ele tinha esperança de pagar os boletos vencendo,
mas ele tinha que passar álcool gel nas mãos. Agora é sua vez. Faltou palavra aí, mas tudo bem. Qual palavra? Comida, esperança, boleto. Ah, comida. Não, esperança eu falei. Era uma vez era uma vez um país chamado Brasil, onde a gente tinha boletos vencendo, mas a gente tinha que a comida comer e passar álcool gel, né? Porque os boletos estavam contaminados, possivelmente contaminados, não só com o coronavírus, mas com a falta de fundos para pagar. E a comida, a comida não pode, você tem que comer com a mão limpa. Então a gente tem esperança que o Brasil consiga passar essa fase. Esse Não só jovem, nós. esse jovem Brasil, com apenas 500 anos, já passou muitos desafios. Já faltou comida na mesa das pessoas, mas nunca faltou esperança. Boleto vencido para o brasileiro é algo natural, mas se ele leva isso numa boa. Mas nesse momento de quarentena, ele teve que escolher muitas vezes entre comida ou álcool gel. Ele tinha que pensar em cuidar das mãos ou cuidar do estômago. Mas o brasileiro, como bom cidadão a esperança continua. Vamos passar dessa fase e tenho certeza que vamos vencer. Vamos olhar para trás e vamos aprender alguma coisa. Mas no coração desse Brasil, a esperança brilha. Com você. Ô Renê, você me deixou agora com as carças curtas, né? Como diz no interior aqui, né? Não, já tá bom, dá um fim aí. Você foi um poeta. Até parece que a gente combinou antes, eu tô pensando, o cara tem um aplicativo lá que juntou tudo isso daí, não tem o que finalizar, pô. A finalização é sua, você foi perfeito. Ah, obrigado. Mas tá valendo. A ideia, a brincadeira é essa, é mostrar o seguinte. Qual que é a ideia, brincadeira do quadro que somos todos contadores de história? Na verdade é o seguinte, é com criatividade que a gente sai das situações difíceis. Exatamente. A vida nos dá desafios constantes. E essa brincadeira é para mostrar simplesmente assim, o Peoncast acredita na criatividade e quer provocar nas pessoas o seguinte, desperte o criativo que existe em você, porque muitas vezes isso fica adormecido por motivos diversos, principalmente depois de adulto, a gente vive numa sociedade que quando você é adulto, corpo de adulto, cabeça de criança, as pessoas falam, você não vai crescer não? Ou seja, ser criativo acaba incomodando muitos adultos. Depois dos 50 só cresce a orelha e o nariz, viu? E cabelo atrás e dentro da orelha, cabelo também. Bom, então, olha, fiquei honrado de receber você aqui, Zé Henrique. E eu quero que as pessoas que estão nos seguindo, agradeço do fundo do meu coração, todo mundo que prestigia as lives das 9 e às 18, hoje às 18 horas, uma live sobre ansiedade, com uma psicóloga incrível, vai ter um assunto incrível. Enfim, tem uma programação recheada para todas as semanas. Agradecer, espero que levar essa mensagem de esperança para todo mundo. Zé Henrique, obrigado pela oportunidade aqui no René. Eu quero agradecer a todos aí que assistiram, estão assistindo. Até quem faz acessórios aí no interior de Minas precisa registrar marca, viu? E eu acho que a gente tem que ter essa segurança, porque se a gente não tiver segurança, a gente não consegue dar o próximo passo, né? Então, Renê, eu agradeço você, te conheço há pouco mais de 2 meses, aprendi a admirar o seu trabalho, você é um cara batalhador aí, bacana ver a sua perseverança, né? E vamos em frente. O importante é o seguinte, eu tenho uma coisa que às vezes eu falo muito, né? Porque eu participo de muitas reuniões, converso com muita gente, mas uma coisa importante é o seguinte, a gente tem que parar de treinar e jogar bola e fazer gol. Porque fazer gol em treino não tem mais graça. Tá? Nós estamos treinando aqui na quarentena. Na hora que acabar a quarentena, nós vamos partir para a partida oficial para disputar campeonato. Tá bom? Muito obrigado aí. Sucesso. Só dá um sorriso aí para eu fazer uma foto nossa junto aqui. Tá garantido. Mais uma vez, obrigado a você que me acompanha. Obrigado. E até a próxima live. Sucesso. Fica com Deus. Um abraço. Arrivederci. Valeu. Tchau, obrigado.